Olá, queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, com força máxima, para a gente tentar equacionar algumas questões aí bastante interessantes. Hoje eu venho novamente, né, com crônicas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre crônicas, a estrutura e a linguagem da crônica. Hoje também voltada aqui para a questão mais textual, né? Nós vamos ter aí alguns exemplos, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Já falamos sobre a crônica, vocês não é um assunto novo, é um assunto já recorrente, mas que é muito importante ser colocado. Então vamos para o nosso capítulo 20 do livro 4, ok? Crônica, estrutura e linguagem. Antes, eu gosto sempre de colocar para vocês algumas particularidades no que diz respeito aqui à questão da lição de vida, né? Alguma coisa que a gente tenha de mais assim diferente, né, para passar para vocês além da matéria. Então eu já começo aqui, tá? Por algumas questões bastante interessantes e que vão evidenciar para a gente, né, essa nossa capacidade, né, de tentar fazer alguma coisa por nós mesmos, né? A lição de vida de hoje é: se você não tentar fazer algo além do que você já domina, você nunca vai crescer. Isso é de Ralph Emerson, né? Então a gente precisa ir um pouco além, estar um pouco mais, vamos dizer assim, colocados, né, no sentido de tentar melhorar aquilo que já alcançamos, né? Eu consegui conquistar um sonho, eu consegui conquistar algo que eu tinha sonhado, esboçado, planejado. Então, e agora? Agora parou, acabou? Eu tenho que ir além. Por quê? Porque aquilo que eu já domino não vai ter mais graça, eu já domino aquilo ali. Eu preciso dominar algo a mais, até para que eu seja assim, um exemplo, né, de tentativa de valorização tanto da minha capacidade quanto da minha, vamos dizer assim, meu domínio de conhecimento, para que eu consiga ajudar as pessoas, ok? Então vamos que vamos. A gente começa hoje com, eu vou lembrar a vocês alguns pontos, e esses pontos dizem respeito à estrutura, linguagem e análise textual da crônica. Como é que a gente analisa o texto crônica? Então eu começo, é um tipo de texto, novamente, aí lembrando só alguns informes, para a gente lembrar, para a gente chegar até o ponto maior da estrutura, tá? Olha lá, é um texto narrativo curto. Então, aí eu já tenho alguma coisa esboçada sobre a estrutura. Ele é relativamente curto. Não estou dizendo que todas as crônicas serão curtas. Eu tenho crônicas longas, principalmente as crônicas jornalísticas, né? Que elas tomam, de repente, quase que até metade de uma página de um jornal. Geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas e etc. Né? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros, ou seja, do cotidiano, tá? Deixa eu pegar meu apontador laser aqui para continuar aqui com vocês. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde a sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Quando eu digo isso, eu estou, logicamente, interessando as questões da crônica jornalística, né? Porque a crônica em si literária, ela tem essa característica temporal por, né, trazer, vamos dizer assim, uma reprodução, uma transfiguração da realidade, por ser literária, tá? Já a jornalística não, ela tem que evidenciar aquilo que está acontecendo no momento, no real, aí fica um pouco difícil, né, voltar isso aí. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins. A gente vai remontar, né, aquela época em que surgiram os romances no Brasil, né, no mundo, com a questão dos folhetins, que é um meio, né, era um meio de comunicação, né, que nós tínhamos, né, os folhetins eles eram passados como se fossem folhetos que nós recebemos na rua hoje, tá? Lá para meados do século XIX, finalzinho do século XIX, beleza?
Tipos de crônica, só para a gente relembrar. Nós temos a crônica jornalística, a histórica e a humorística, né? A crônica descritiva, a crônica dissertativa. Quando a gente fala em descrição, a gente está falando de detalhes. Podem ser físicos, psicológicos, dinâmicos ou estáticos. Na dissertativa, a gente já tem uma implementação de opinião, né? A gente já vai argumentar, vai opinar, já trata mais da crônica jornalística, só para a gente lembrar isso. Crônica jornalística mais comuns, né? São mais comuns na atualidade, porque elas vão tratar, né, de temas ligados à atualidade, às reflexões, tudo que está acontecendo no momento, e aí se aproxima da crônica dissertativa por ter esse teor opinativo por trás disso aí, tá? E a crônica histórica, que é aquela que vai retratar, marcada pelo relato, né, de fatos ou acontecimentos históricos com personagem, tempo, espaço, tudo definido, tá? E aproxima-se da crônica narrativa. A crônica narrativa, ela também não deixa de ser o quê? Descritiva, porque nenhum texto é puro, né? Eu não tenho uma dissertação pura, eu não tenho uma narração pura, eu tenho uma dissertação descritiva, ou eu tenho uma narrativa descritiva, né? Então eu tenho essa mistura aí. E a crônica humorística, que geralmente nós, né, temos aí de exemplo, que ela apela para o humor como forma de entreter o público e, ao mesmo tempo, se utiliza da ironia, do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, da política, da cultura, da economia, etc. Importante destacar aqui que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística, uma crônica humorística, ela pode ter esses 2 vieses, né? Então, eu tenho uma implementação aí, vamos dizer, eu vou fundir, né? Tem uma fusão de algumas crônicas aí. Por quê? Porque eu não tenho um texto puro, como eu acabei de colocar para vocês. Bom, a estrutura da crônica, ela vem organizada de que forma? Em relação ao seu caráter estrutural, não existem regras rígidas. Então, eu não tenho estabelecimento de 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Eu não posso contabilizar isso. Então, eu vou dizer que uma crônica, ela tem um número que pode não ser pré-estabelecido, tá? Mas se evidenciar como crônica. Então, Alessandra, então como é que nós vamos utilizar a diferenciação da estrutura de uma crônica para uma estrutura de texto narrativo, somente, por exemplo? É que a crônica ela vai narrar esses nossos acontecimentos cotidianos. A narrativa ela pode ser ficcional ou não. A crônica ela tem um estilo próprio de já começar, né, falando de algum fato, logo de início. Na narrativa não. Na narrativa pura a gente tem a questão da implementação, né, de alguns elementos aí bastante consideráveis, e são os elementos que compõem a narrativa. Já logo no início você vai ter o onde, o quando, né, o porquê, já estabelecido já no primeiro parágrafo. A crônica não. A crônica não tem essa particularidade. Ela pode começar nesse modelo da narrativa? Até pode, mas não é comum, tá? Então, no entanto, há várias recomendações que todo bom cronista segue a fim de deixar claro, né, para o seu leitor. Por exemplo, no primeiro parágrafo é comum o assunto do texto ser introduzido para que o leitor não fique confuso. Nos demais parágrafos começa-se a seguir a regra básica, ao mudar a ideia, muda-se também o parágrafo. Então, você tem a temática logo no primeiro parágrafo, sem rodeios, né? Você já inicia já com o fato cotidiano já sendo relatado. Além disso, por tratar de fatos corriqueiros, é comum que a crônica apresente uma narrativa curta e siga um tempo cronológico determinado, sem contar que esse tipo de texto pode comportar diversos modos de expressão, isolados simultaneamente, né? Na narração, a descrição, os comentários. Então, eu posso juntar, né, por exemplo, dentro de uma crônica, comentários, descrição, narração, tudo dentro de um compêndio só, dentro de um texto só, beleza? Então, as reflexões são algumas dessas maneiras de expor o cotidiano por parte do cronista, ok? Prosseguindo. Como é que é a linguagem, professora? A linguagem ela vai se dar a partir de quê? Uma vez que a crônica é um texto que lida com acontecimentos do dia a dia, né, a linguagem costuma ter traços de coloquialidade. Quando a gente fala de coloquialidade, informalidade, a gente está falando da linguagem menos cuidada, daquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia mesmo, tá? Não estou dizendo para você que
todas as crônicas terão esse tipo de linguagem, essa linguagem mais descuidada. Não, a crônica jornalística, por exemplo, ela traz esse teor, né, essa coisa mais refinada, geralmente, também não é sempre. Se o cronista tiver a intenção, né, de passar para vocês uma caracterização mais específica daquilo que ele está falando, e se aquele assunto, aquela abordagem tiver ligado a um tema que traz enraigado questões, né, de informalidade, da coloquialidade, então ele vai, logicamente, esboçar isso no texto, tá? Além disso, foi visto que o gênero textual, esse tipo de gênero, é um gênero de reflexão que pessoal. Nesse sentido, o uso da primeira pessoa é livre e há marcas claras da opinião. No mais, apesar de coloquialismo, né, que é permitido, costuma-se encontrar o predomínio da norma padrão da língua, como eu acabei de colocar para vocês, para que o texto seja compreendido por um número bastante amplo de pessoas. Então, eu não posso escrever, né, um texto muito culto, né, a ponto de, numa crônica, né, por desprestígio social, né, ou por falta de letramento adequado, uma pessoa que não tem esse conhecimento vasto, né, não possa seguir esse modelo pré-estabelecido aí, que não possa ler, né? Então a leitura, ela equivale também desse tipo de diversidade de vocabulário. Então eu preciso me fazer entender na crônica por todos. Né? O cara que estuda, que tem um nível elevado mais, né, de cultura, ele vai entender o coloquialismo numa boa. Agora, quem só tem um pouco iletrado, não vai ter essa capacidade, de repente, de acompanhar a leitura completa dessa crônica. Então, eu preciso variar, às vezes, um pouco esse vocabulário. Ok? Então, tudo vai depender do tema, tá? A temática, ela envolve isso aí também. Bom, eu coloquei aqui para vocês um trecho da última crônica de Drummond, que eu acho, considero assim, muito linda, muito bonita mesmo, né? É um tom de despedida, né? Botei um trecho, não coloquei ela toda porque ela é um pouquinho grandinha, para a gente agilizar um pouquinho aqui mais. É Tchau, o nome da crônica, tá? Tchau. Há 64 anos, um adolescente fascinado por um papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal, né? Não teve dúvida, entrou e ofereceu seus serviços ao diretor, que era sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou cético e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobretudo cinema, literatura, vida urbana, coisas desse mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele praticamente de graça, topou. Nasceu ali, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Né? A gente sabe que croniquices aí, como ele coloca aqui, é um neologismo, né, traçado por ele. Ele também é um autor representativo da segunda fase modernista, onde nós podemos ter essa notoriedade aí dele, né? Ele se tornou notório por essa capacidade de evadir-se daquilo que era muito pragmático ao seu tempo, né? O modernismo, ele propunha essa libertação, vamos dizer assim, dos dogmas pré-estabelecidos, né? Pela literatura, né? Então há um rompimento com essas questões também na segunda fase modernista, e Carlos Drummond de Andrade não deixa, né, de representar essa fase muito bem representada, né? Drummond é um autor, assim, na minha opinião, um autor de leitura difícil, assim como a Clarice Lispector, mas de uma profundidade, uma riqueza textual e vocabular enorme. Por isso que eu gosto muito do Drummond. Ele nos força, né, a perceber nuances assim, textuais, vocabulário, a recorrer ao dicionário, né? E que muitas vezes a gente não faz isso em outros textos. E aí ele diz ainda o seguinte, prosseguindo: comete tempo errado do verbo, melhor dizer, cometia, pois chegou ao momento dessa, quanto mais rabiscador de letras, pendurar as chuteiras.
que na prática jamais calçou, e dizer aos seus leitores um tchau, adeus, sem melancolia, mas oportuno. Ou seja, ele teve oportunidade aqui na crônica Tchau, né, que ele intitulou, de dizer que chega, já foi, ele conseguiu dar o recado dele e que ele está pendurando as chuteiras, né, que seria um momento assim de descansar, de usufruir daquilo que ele plantou, né. Então aí vocês veem um exemplo dessa crônica num tom de despedida, né, a última crônica do Drummond, para vocês sentirem um pouquinho da atmosfera linguística, né? Ele utilizou aqui linguagem coloquial, ele utilizou também uma linguagem bem, né, eloquente, tem vocábulos aqui que a gente precisa dar uma olhada para quem não tem, né, essa facilidade de estar encontrando esse vocabulário de leitura o tempo todo, esse acesso à leitura o tempo todo, tem que procurar um pouquinho no dicionário para ver algumas coisas, né? As croniquices, por exemplo, são um exemplo aqui de linguagem mais coloquial dele, onde ele faz até a aproximação com o neologismo. Ok? Então vamos lá. Analisando a crônica, a leitura do texto de Drummond permite perceber a leveza da linguagem, o tom coloquial, parece mesmo uma conversa descontraída com o leitor. Além disso, o grande poeta ainda resume com precisão artística os possíveis temas de uma crônica. E aí ele vai falar do quê? Ele vai falar do cinema, da literatura, da vida urbana, da moral, das coisas desse mundo e de qualquer outro possível. Já que ele coloca essas palavras, eu coloquei até entre aspas aqui para vocês notarem que é uma fala do Drummond. Então a gente conseguiu aqui, através da crônica do Drummond, que é nesse tom, a crônica Tchau, né, fazer vocês perceberem a diversidade, né, de temas que uma crônica pode ter, até pela questão que ele abordou aqui, né, dessa temática de todos esses caminhos que ele percorreu durante a vida dele como escritor de crônicas e de poesias. Ok? Então vamos lá. Como fazer uma crônica? Para produzir uma boa crônica é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana nas cidades. É pela observação da realidade por uma perspectiva inusitada que o cronista encontra o tema de seus textos. Para além disso, o texto de qualidade ele deve ser projetado, rascunhado, revisado sempre que possível. No caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, cenário, tempo, enredo que serão redigidos. Lembra aqui as questões que são abordadas também na narrativa, né? Onde tem esses elementos aí para vocês terem esse cuidado aí de perceber. Caso seja para escrever uma crônica jornalista, vale a pena pesquisar os pontos de vista que serão apresentados e fundamentar bem o que será defendido no texto, ok? Então vamos lá. Importante saber que, por constituírem um gênero textual tão amplo e popular, é impossível especificar um único contexto de circulação das crônicas, né? Então, especialmente na atualidade, um advento dos meios eletrônicos e a disseminação da internet, há milhares de blogs e sites pessoais que divulgam essas crônicas o tempo inteiro. Então, a crônica ela é constituída só para estar num livro, Alessandra? Não. Só para estar numa coluna de jornal? Não. Nós vemos aí essa diversidade, né, eletrônica que nós temos hoje para que as crônicas se evidenciem. Eu já vi uma crônica, por exemplo, dentro de uma carta, do gênero carta, né? No entanto, é no espaço jornalístico que elas prioritariamente têm destaque. Nesse sentido, há sempre crônicas em periódicos que muitas vezes contarão com espaço, né, e autor específicos. É importante, todavia, sempre atentar para o fato de que tais textos, como foi visto, podem apresentar frequentemente, e eles apresentam, um caráter extremamente pessoal, evidenciando juízos de valor e, com isso, distanciando-se dos textos jornalísticos de maneira geral, que devem ser necessariamente objetivos e imparciais. Por que objetivos e imparciais? Né? A questão da produção jornalística, ela impõe isso para a gente, né? Imparcialidade e objetividade. Na verdade, a crônica, né, ela às vezes se distancia disso. A estrutura da crônica às vezes se distancia disso. Por isso que há uma característica particular para a crônica jornalística, tá? Por ter, né, esse compromisso também, tá? Mas vamos lá. Aprenda a chamar a polícia, de Luiz Fernando Veríssimo, nosso cronista ali, né? Nós vimos aí os
os variados cronistas que nós pudemos destacar nas aulas anteriores, e dentre eles Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho um sonho muito leve. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Olha a primeira pessoa sendo evidenciada aí, tá? Muito liberta nesse sentido. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas, trancas internas das portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam ajudar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal, não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tem guardado aqui em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros de polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e uma turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com a cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Ou seja, aqui há também, né, a requisição dentro da crônica de algo para você perceber, né, alguma coisa de quê? De crítica, né? Qual o papel da polícia? Proteger, segurança. E ela realmente está fazendo isso? Ela realmente evidencia isso no dia a dia? Quando o cara precisou, a polícia estava lá? Ou ele precisou ir ao extremo, arrumar uma situação extrema para que chamassem a atenção, né, da polícia? Por isso o nome do texto: Aprenda a chamar a polícia. Desculpa, ok? E a outra crônica que eu evidenciei aqui é de Valci Carrasco, um cronista também muito famoso e que levanta algumas questões bastante interessantes sobre a crônica. Meu amigo Marcos, o generoso e divertido companheiro de crônicas. Conheci Marcos, olha a primeira pessoa sendo evidenciada aqui de novo, né? Há 20 anos, quando sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no Teatro Paulista. Depois de tempos, ela me convidou para tentar adaptar um livro para o teatro. Era O Rapto do Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor. Quando adolescente, eu ficava fascinado com as Memórias de Gigolô, em seu livro mais conhecido. Nunca tinha visto um escritor de perto. Imaginava uma figura pomposa, né, em cima de um pedestal. Meu coração quase saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e simpático entrou na sala. Na época já sofria de uma doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos pés. Cumprimentou-me, sorriu. Estava tão nervoso que nem conseguiu dizer boa tarde. Gaguejei, mas ele me tratou com respeito. Se dedicava a um colega, propôs mudanças no texto, orientou-me, principalmente acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz por 2 anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que me recebeu naquele dia, né? Então, olha a evidenciação de um dia na vida, né, desse rapaz, né, onde ele vai conhecer Marcos Rey, né, que ele sonhava conhecer como escritor. Né, até para trocar, vamos dizer assim, figurinhas, porque ele também se tornara um escritor de crônicas, ok? Então, por isso, o generoso e divertido companheiro de crônicas. São um encontro, né? Eu marco aí um encontro de 2 cronistas, ok? Então, está evidenciada a estrutura da crônica para vocês, a linguagem da crônica para vocês. Eu coloquei até alguns exemplos aí bastante práticos para vocês. E assim, no mais, rebobina a fita, como eu falo sempre aí, se você perdeu algum lance, né? Para que você fique sabendo. Beijo no coração, se cuida. Bye, bye, tchau, até a próxima aula.